Abra sua Bíblia então em Efésios capítulo 4. Hoje nós vamos dar início à parte prática da carta aos Efésios. Vamos ler a palavra, irmãos. Por isso eu, o prisioneiro no Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação a que foram chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor, fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um só Espírito, como também é uma só a esperança para a qual vocês foram chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer ele subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura, da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como crianças, arrastados pelas ondas e levados de um lado para outro por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Vamos orar mais uma vez. Pai, obrigado por esse dia, por esse tempo de culto, de adoração ao Senhor, ó Pai. Ó Deus, nós estamos aqui para adorar ao Senhor, ó Deus. E fazemos isso também quando nos calamos para ler as Escrituras e ouvir a mensagem, ó Deus, que nós cremos vem do Senhor para a Tua igreja, ó Pai. De modo que nós te pedimos em nome de Jesus, ó Pai, que o Senhor fale conosco, que o Senhor fale segundo o propósito do Teu coração, ó Deus, segundo, ó Deus, o conhecimento que o Senhor tem da Tua igreja, de cada um que está aqui agora e de cada um que nos acompanha online, ó Pai. O Senhor nos conhece como igreja, assim como o Senhor conhecia as igrejas, ó Deus, do passado, as igrejas, ó Deus, da Ásia, ó Pai menor, as 7 igrejas do Apocalipse, todas as outras igrejas, ó Pai, porque o Senhor passeava, Jesus Cristo, o anjo da igreja, passeava e conhecia, e tinha um diagnóstico, ó Pai. Ó Deus, o Senhor também tem um diagnóstico sobre nós, igreja Nova Esperança, Pai, e te pedimos em nome de Jesus, ó Deus, que então o Senhor fale conosco nesta manhã, para a honra e glória do Teu santo nome. Em nome de Jesus é que eu oro. Amém. Queridos, como nós já falamos algumas vezes, repetidamente, a carta de Efésios, ou aos Efésios, aos crentes da igreja de Éfeso, ela é dividida, há um consenso em 2 partes maiores. A primeira parte, os 3 primeiros capítulos, e a segunda parte, os 3 últimos capítulos. Não é uma carta que foi escrita como outras para tratar de problemas específicos. Quando Paulo, por exemplo, escreve à igreja de Corinto, ele trata de problemas específicos que aquela igreja em Corinto enfrentava. Mas essa carta, ela não trata de problemas específicos. Ela é uma carta, eu diria, genérica, mas ela é muito especial. Alguns escritores, estudiosos, dizem que é uma pérola do Novo Testamento, que é uma carta com uma riqueza inquestionável, e nos 3 primeiros capítulos, o apóstolo Paulo vai falar sobre doutrina, ou seja, aquilo que nós devemos crer,
Vai falar sobre quem somos, onde estávamos, aonde estamos agora, depois do nosso encontro com o Senhor Jesus Cristo. Vai falar dessa nossa nova identidade. Vai falar que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas Deus, sendo rico em misericórdia, nos alcançou e nos deu vida, né? Ele nos deu vida. Vai falar que a salvação é pela graça, mediante a fé, não é meritória, não é o que eu faço para ser salvo, mas é o que Jesus fez para nos salvar, e nós apenas cremos de que aquilo é suficiente. Então vai falar das coisas que nós devemos crer e da nossa nova identidade em Cristo Jesus como filhos. E vai falar também de um mistério não revelado até então, mas que foi revelado aos apóstolos, e o apóstolo Paulo vai colocar isso aqui, que é o mistério de um novo povo de Deus, que agora vai ser chamado de igreja. Antes era Israel, o povo de Deus no passado, os judeus, os israelitas, mas agora em Cristo Jesus, este povo é a união, ou seja, a soma de Israel com os gentios. Quem não é judeu é gentio, esse é o conceito bíblico. E agora em Cristo Jesus, a igreja de Jesus não é mais apenas Israel, mas é todo aquele que crê no nome de Jesus, no sacrifício de Jesus, sendo ele judeu ou não. O novo povo é marcado pelo sangue de Jesus, pela nova aliança. E todo o Antigo Testamento, toda a história do Antigo Testamento aponta para a pessoa de Jesus Cristo e o sacrifício de Jesus Cristo. Eu não vou dar exemplos aqui, porque senão a gente não consegue trabalhar nem o texto que a gente leu aqui. Mas tudo aponta para a pessoa de Jesus Cristo. Então, nós hoje vivemos nesta época da nova aliança, por isso celebramos a ceia e falamos sobre isso. Por isso, apesar de não sermos judeus, não fazemos parte do Israel de Deus, esse Israel agora, ele é espiritual, e todo aquele que crê em Jesus faz parte dele. Não é necessário ser da descendência de Abraão, ou seja, ser um judeu de fato, de sangue. É necessário ser de coração, de mente. Esse é o mistério que o apóstolo Paulo falou no 3º capítulo da carta de Efésios. Do conhecimento, agora entramos na prática a partir do capítulo 4. Da doutrina para o nosso cotidiano, para as coisas que nós, a partir de quem somos e sabemos quem somos, e a partir do chamado de Deus para a nossa vida, para o cotidiano, do ser e do entender para o fazer. Então, começa uma parte mais leve da carta de Efésios, mas extremamente importante, porque Paulo nos apresenta na prática como nós cristãos devemos viver. Ele vai falar de coisas que nós temos que fazer, e vai falar de coisas que nós não podemos fazer, de modo que muitas perguntas que nós trazemos dentro de nós serão respondidas a partir deste capítulo até o final da carta. Então eu queria ler com vocês, eu já fiz a leitura, esses primeiros versículos dessa carta, que vai até o versículo 16 no dia de hoje. E do capítulo 1 até do versículo 1 ao versículo 3, eu peço que você mantenha a sua Bíblia aberta, o seu telefone, e à medida que eu vou citando esses versículos, eu vou fazer a leitura novamente, acompanhe comigo. Sempre digo, a versão da minha Bíblia é a Nova Almeida atualizada. Nos primeiros versículos, então, nos 3 primeiros versículos, o apóstolo nos chama a atenção a uma responsabilidade que nós temos como povo de Deus, como igreja, que é preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Preservar a unidade. A primeira coisa que Paulo vai falar que a igreja precisa entender é preservar esta unidade. Ele fala: eu, o prisioneiro no Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação a que foram chamados.
Então, olha só, há uma maneira digna de viver, digna ao chamado, né? Não dá para negar isso. Não dá para a gente falar que ser cristão da nova aliança não existem regras. Existem regras, existe uma maneira de viver, existe um testemunho a ser dado e nós precisamos entender. E ele vai dizer: com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor, fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Então, tudo que ele falou até essa frase final está relacionada à nossa obrigação de, como igreja, manter a unidade, preservar a unidade. Percebam vocês, irmãos, que unidade não é algo que nós fazemos. Percebam que nós não estamos falando de união, nem tampouco estamos falando de uniformidade. Nós estamos falando de unidade. Nós podemos nos ajuntarmos, nos unirmos em união para fazermos alguma coisa. Nós podemos ter uma certa uniformidade, que é algo que quem olha para nós e nos vê que é uma coisa uniforme, vem da palavra de uniforme mesmo, somos todos semelhantes, mas isso é algo exterior. Por exemplo, nós poderíamos definir que a partir de hoje a Igreja Nova Esperança vai ter um jeito peculiar de se vestir. Isso nos leva a pensar na uniformidade, né? Então, mas não é isso que o apóstolo Paulo está falando, mesmo porque ele não está falando crie isso, crie a unidade. Ele está falando preserve a unidade, né? Fazendo tudo para preservar. Por que que ele fala preservar e não criar? Porque a unidade é algo que já foi feita por Deus em Cristo Jesus. Deus é quem fez essa unidade, Deus é quem criou esse conceito que significa um estilo de vida, e Ele agora quer que nós como igreja obedeçamos a Deus, entendamos essa unidade e possamos, por meio disso, do nosso entendimento e conhecimento, preservar essa unidade. Então, quando você teve o seu encontro com Jesus, quando você foi batizado e recebeu o Espírito Santo, não o batismo, você recebe o Espírito Santo quando você crê em Jesus, você é selado com o Espírito Santo, você foi convidado, você foi inserido num corpo, que é a figura que o apóstolo Paulo usa, que já tem uma unidade. Já tem uma unidade. Então, primeiro, e aí ele vai dizer como é que como é que a gente mantém, o que precisa ter em nós, o que é essencial para que a gente preserve essa unidade. Então, a primeira coisa que ele faz, que ele fala, é que nós temos, olha lá no início, na parte B do primeiro, aliás, no início do versículo 2, a primeira forma, com toda a humildade. Com toda a humildade. Então, esse é o primeiro ensinamento do apóstolo Paulo para que nós possamos preservar a humildade. Gente, existem algumas palavras na Bíblia e no Novo Testamento que é novidade, não a palavra, mas o seu significado. Por quê? Porque dentro da cultura greco-romana, algumas palavras tinham um significado, e os escritores bíblicos, Paulo principalmente, porque escreveu a maior parte do Novo Testamento, dá um significado novo a estas palavras, porque enquanto humildade era para os gregos sinal de fraqueza, o apóstolo Paulo vai trazer isso como um sinal, um significado de força capaz de preservar a unidade. Então, ser humilde não é ser fraco, ser humilde não é ser bobo, ser humilde não é absolutamente nada do que porventura passe na nossa cabeça como algo sendo um sinal de fraqueza. Pelo contrário, é um sinal de força. Lembrando que o melhor exemplo de humildade que nós temos é o próprio Senhor Jesus Cristo.
Nós sabemos que Jesus não era apenas ou não foi apenas um homem, ele era o Deus que se encarnou. Ele era e continua sendo o Deus que se encarnou. E ele se entrega como se fosse apenas um homem. Mas ele não era apenas um homem, porque ele era Deus. Verdadeiramente homem, verdadeiramente Deus. Mas para cumprir a vontade do Pai e para trazer salvação, ele se esvaziou de si mesmo, para viver como um homem e para se entregar na cruz. Ou seja, o Evangelho, que é o poder para a salvação de todo aquele que crê, dependeu de um ato de humildade de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Então, a humildade é o primeiro tópico para preservar a unidade do Espírito. Seja humilde, meu irmão. Em segundo lugar, ele vai falar também, depois de humildade, o que está escrito aí na sua Bíblia? Na minha também, mansidão. Mansidão é outra coisa que nós também vamos perceber o significado sendo renovado dentro da cultura cristã, agora dentro da palavra cristã, pois também era entendido como um sinal de fraqueza, mas agora Paulo vai falar que não, que é necessário sermos mansos para preservarmos a unidade do Espírito, a unidade que Deus nos deu. E a mansidão nada mais significa do que é uma força sob controle. O manso não é fraco, ele é forte, mas ele sabe controlar a sua força, para não usá-la de forma desnecessária. É a imagem de um animal forte, que tem uma força capaz de arrastar pesos e pesos que nós, simples mortais, não conseguimos, só Sansão na época da sua força. Então fala desse animal que ele pode usar da sua força, inclusive, para nos atacar ou fazer alguma coisa contra uma estrutura, mas essa força toda é dominada, é domada. Por isso que nós falamos sobre isso, sobre adestrar um animal. O animal não deixa de ser forte quando ele é adestrado. Você tem a força, você tem o poder, mas você abre mão de usar essa força e poder por amor a Deus, por amor ao próximo e para preservar a unidade. Um exemplo bíblico de mansidão. Eu sei que Deus falou que Moisés era manso e que não se viu, em tempo algum, um homem tão manso quanto Moisés. E olha o que ele fez. Olha o quanto ele foi usado poderosamente para libertar o povo do Egito e foi escolhido para receber a lei do Senhor e legislar e conduzir o povo sobre o deserto. Mas há um exemplo antes de Moisés, de Abraão e Ló. E chega o momento em que Abraão diz a Ló que era melhor que eles se separassem. Abraão era o patriarca, Abraão era o chefe, Abraão era aquele que tinha o poder. E na hora da separação entre ele e Ló, o que ele faz? Ele não usa do seu poder, ele não usa da sua autoridade, ele não usa do seu direito, mas ele transfere tudo isso a Ló e diz para Ló: olhe para a terra e escolha você qual a terra que você quer. Você escolhe de um lado, eu vou para o outro. Porque Abraão, ele usou de mansidão. Ele foi manso. Porque ele temia a Deus, porque ele amava o próximo. E eu sei que são exemplos do Antigo Testamento, mas a gente pode continuar dizendo porque ele queria manter a unidade do Espírito no vínculo da paz. Depois da palavra mansidão, nós encontramos, qual a palavra que está na sua Bíblia? Eu não sei qual a versão que você está usando. Longanimidade. Longanimidade tem muito a ver com paciência. Paciência.
né? E como nós precisamos. A diferença é que uma é com pessoas e a outra é com situações, né? Mas como nós precisamos de longanimidade, como nós precisamos de paciência. E aqui o sentido que é dado à palavra longanimidade, longânimo é aquele capaz de suportar as provocações de outro sem entrar na onda dele. Você está entendendo? Isso acontece dentro da igreja também, porque Paulo está escrevendo para a igreja, né? É bom que a gente aprenda isso fora da igreja, porque certamente fora da igreja isso acontece mais do que dentro da igreja. Mas Paulo está falando que existem situações, né, em que nós vamos ser provocados, e nós precisamos ter o controle. Isso está relacionado a domínio próprio, isso está relacionado ao fruto do Espírito, que está em Gálatas. Isso está relacionado ao fato de que nós somos, Deus nos dá a liberdade, Deus nos dá o livre-arbítrio, não o livre-arbítrio arminiano, mas o livre-arbítrio calvinista, que é o livre-arbítrio depois da queda, que é o livre-arbítrio calvinista, né? Mas nós temos o livre-arbítrio para reagirmos da maneira como quisermos, falarmos o que a gente quiser falar, tomar a decisão que quisermos tomar. Mas essa longanimidade, essa paciência fala sobre um controle que nós temos. Quem tem o poder de vingar alguém que lhe fez mal, alguém que lhe provocou, alguém que agiu contra você, eu tenho esse poder de vingar, mas eu não vou usar desse poder. Paciência, longanimidade, são coisas que preservam essa unidade que Deus criou no mundo espiritual da sua igreja. Qual um exemplo que nós poderíamos dar sobre isso na Bíblia? Eu me lembrei de Davi com Saul. Saul foi o primeiro rei de Israel, foi ungido pelo profeta Samuel, e Davi foi ungido para substituí-lo. E depois que Davi é reconhecido como um grande guerreiro, e ele é louvado, ele é aplaudido, quando voltava depois de uma batalha, Saul olha para aquilo, né? Também com uma canção daquela, né? Saul matou os seus milhares, mas Davi os seus 10 milhares, né? Tá doido, faltou paciência para Saul, né? Faltou longanimidade para Saul. Saul ficou com inveja de Davi. E Saul põe no seu coração, nasce no coração, brota no coração dele um desejo de matar Davi, de acabar com Davi. Mas aí nós vamos ler a história bíblica, nós percebemos que Davi foge de todas as maneiras das mãos de Saul. Ele não quer morrer, ele não quer se entregar. E nesse processo de fuga, ele mesmo teve oportunidades de matar Saul. Ele teve oportunidades de matar. Saul queria fazer o mal contra a vida dele. Seria absolutamente legítima defesa se Davi matasse Saul, mas Davi não mata e não permite que os seus guerreiros, os homens que andavam com ele, fizessem isso. Jamais farei isso com aquele que foi ungido do Senhor. Então esse é um exemplo que nós temos de paciência. Davi foi longânimo, Davi foi paciente, até o dia em que de fato Saul vai morrer e ele assume o poder e se torna o grande rei Davi que ele foi. Por último, dentro desse ponto de preservar a unidade do Espírito, vem a última frase do versículo 2, falando suportando uns aos outros em amor. Suportando uns aos outros com amor. Qual é o significado dessa expressão aqui? Servir de amparo, suportar. Preste atenção nisso, irmãos, porque aqui isso é muito importante. Suportar as fraquezas do outro e suportar com amor, não deixar de amar os outros
por causa das suas falhas. Por causa das suas falhas e por causa dos seus erros. A gente primeiro precisa entender que dentro da igreja todos são pecadores. Assim como fora da igreja, todos são pecadores, dentro da igreja, todos são pecadores. É certo dizer que há pessoas mais maduras do que outras na fé. É certo dizer, isso é um processo, né, a santificação, ela vai acontecendo dia após dia. Mas preste atenção, para o mais experiente crente, que entendeu e vive, né, exala o perfume do fruto do Espírito e tudo aquilo que significa, ele ainda continua sendo um pecador. Então, para que a gente possa olhar para o outro, sem julgá-lo, e ser um suporte para ele, que demonstrou a sua fraqueza, fazendo o que não devia, falando o que não devia, se comportando da maneira como não se devia, o apóstolo está falando que ao invés da gente julgar, ao invés da gente acusar, ao invés da gente abandonar, para a gente preservar a unidade no vínculo do Espírito, nós precisamos ser um suporte, nós precisamos ajudar, nós precisamos estender a mão. Agora tem um detalhe, porque o versículo vai falar o seguinte: em amor. Em amor. Não é pura e simples obrigação. E aí talvez as coisas ficam mais difíceis, porque, primeiro, há muitos que se consideram melhores crentes do que outros. E segundo, porque é muito mais fácil você acusar, julgar, do que demonstrar amor por aquela pessoa. Aliás, há até quem zombe. Aliás, tem até quem ri. Aliás, tem até gente que diz: eu sabia que era só fogo de palha. Quando a Bíblia diz que nós devemos suportar uns aos outros em amor. Em amor. Estão comigo, irmãos? Humildade, mansidão, paciência ou longanimidade e suporte com amor. Olhe para o seu coração, olhe para a sua vida e veja se você tem oferecido isso ao Senhor como uma forma de vida, de louvor, de adoração, e à sua igreja para preservar a unidade. Nós vamos falar agora do fundamento da unidade, a partir dos versículos 4 até o versículo 6. Diz assim: há somente um corpo e um só Espírito, como também há uma só esperança para a qual vocês foram chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Bom, é praticamente autoexplicativo o que está dizendo aqui. Mas a gente tem que entender isso aqui como sendo o alicerce, o fundamento, o argumento daquilo que nós acabamos de falar. Nós estamos inseridos nessa unidade, porque Deus é quem criou isso, e nós já fazemos parte dela. Nós podemos nos omitir diante do que já existe, fazendo o que a Bíblia não nos ensina a fazer, ou nós então agimos de modo que nós vamos preservar essa unidade, certo? Então aqui nós temos o fundamento, e o apóstolo Paulo vai falar sobre isso, a unidade baseada, olha, isso para mim é uma coisa linda, porque nós somos monoteístas, ou seja, cremos no único Deus, mas Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Qual o nome disso? Trindade. Né? Nós cremos na Trindade, 3 pessoas, um só Deus. E essa unidade é baseada exatamente na doutrina da Trindade. Ele vai usar essas expressões em meio a outras. Um só Espírito,
Que Espírito que temos? Um único Espírito. O único Espírito Santo que existe. Que nos selou, que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Um só Senhor. Quem é o nosso Senhor? É Jesus Cristo. Se Ele é o nosso Senhor, nós o obedecemos os seus mandamentos, queremos viver igual Ele é o nosso mestre, Ele é quem nos ensina, Ele é para quem nós devemos olhar, obedecer, seguir. Então é Jesus Cristo, e vai falar um só Deus e Pai de todos. O princípio de unidade da igreja, esse princípio espiritual, que não depende de mim querer fazer parte ou não, porque se eu sou da igreja, eu já estou nisso, é baseado exatamente nesse princípio da Trindade. Deus vive isso, a suporte. Quando nós falamos que Deus, foi Ele quem planejou a nossa salvação. Jesus, em obediência ao Deus Pai, vem e cumpre aquilo que Deus planejou. Ele se encarna, Ele morre e Ele é ressuscitado pelo poder de Deus, porque Ele cumpriu a sua missão e Ele está em glória. E o Espírito Santo é aquele que convence o pecador quando ele ouve a pregação do Evangelho. Sempre juntos, não há separação, né? Então, vejamos o que o apóstolo Paulo vai falar sobre o que une todos os cristãos, o que todos temos de igual. E aí você vai perceber que não somos iguais. No pecado, ele não está falando sobre isso agora, mas eu acabei de falar que todos são pecadores, né? Mas a primeira coisa que ele vai falar, um só corpo. Nós temos um só corpo. Não dá para você ser cristão, seguir a Jesus e fazer parte de um corpo. O corpo sempre é a linguagem figurada que o apóstolo Paulo vai usar. Então, há um só corpo, uma única família, e nós entramos nela quando nos convertemos, quando nós recebemos Jesus como nosso Senhor e Salvador, como nosso Salvador e Senhor da nossa vida, e quando somos batizados pelo Espírito Santo no corpo de Cristo. Eu não estou falando do batismo com o Espírito Santo, como os pentecostais ensinam. Quando nos convertemos, nós recebemos o Espírito Santo, e isso é chamado na Bíblia como batismo do Espírito Santo no corpo de Cristo. Ou seja, Ele está nos inserindo, e ali Ele nos sela. Somos selados com o Espírito Santo. A segunda afirmação, um só Espírito. Que Espírito que é esse? Não está falando, nossa, há um Espírito de paz, há um Espírito disso, não. Está falando do Espírito Santo. Todos que fazem parte dessa unidade têm um único Espírito que habita. Não existe um Espírito diferente do que habita em você e o que habita em mim, do que habita no seu esposo, que habita na sua esposa. É o Espírito Santo que habita em cada um. Há também, dentro dessa unidade, o que nos faz igual, né? Uma só esperança. Uma só esperança. Que esperança é essa, meus irmãos? Que não é a salvação já aconteceu. A esperança é a vinda de Jesus Cristo. Jesus Cristo prometeu que vai voltar para buscar a sua igreja. Essa vinda é física, ela não é espiritual. Ela será do mesmo modo como os discípulos e os apóstolos viram Jesus subir aos céus, e os anjos disseram, da mesma forma como vistes, vocês virão Ele voltar. Então, a esperança da igreja, que vive essa unidade criada por Deus, é que Jesus Cristo vai voltar. E nós precisamos ter consciência disso, nós precisamos estar preparados para esse dia, porque Jesus vai voltar, e não sabemos quando. Não creiam em pessoas que ficam falando
que o dia tal é o dia que Jesus vai falar. Na nossa história recente, algumas pessoas ousaram a dizer o dia, o mês e o ano que Jesus Cristo voltaria. Por exemplo, Valnice Milhomens, que é uma mulher muito conhecida no Brasil e que hoje ela tem o título de apóstola. Ela foi uma que disse que Jesus voltaria em 2007. Jesus não voltou. E tem outros que falaram exatamente a mesma coisa e Jesus não voltou. E quando Jesus não volta, sabe qual que é o problema? É nós. É porque nós não cremos, é porque nós sempre tem uma desculpa para consertar a besteira que falou. Entendeu? Então não creiam nessas bobagens, não creiam nessas premonições, porque isso para mim não é profecia, são premonições e ainda falsas, porque premonição é falso, não é profeta. A Bíblia diz que somente Deus, o Pai, sabe o dia em que Jesus vai voltar, ninguém mais. Então alguém levanta a voz para falar isso, seja anátema. Não creia, não vai nessa onda, porque nós seres humanos, irmãos, nós temos a mania, né, de achar que para vivermos no espiritual, no sobrenatural de Deus, nós temos que, assim, sabe, ter revelação todo dia, ter treme-treme, ter, sabe, esses sinais assim. Não é nada disso. Algumas dessas coisas podem acontecer, mas não é isso que marca a vida espiritual. Marca muito mais a esperança. Ó, Maranata, vem Senhor Jesus. E Deus sabe que dia isso vai acontecer. Que mais? Um só Senhor, nós já mencionamos isso quando falamos da Trindade, que é Jesus Cristo, Ele é o nosso Senhor. Uma só fé. Que fé é essa? Primeiro, a fé salvadora, que o sacrifício de Jesus foi suficiente para nos salvar. É aquela fé que eu sempre falo, teórica, né? Mas também a confiança de que esse Deus, que criou essa unidade, Ele age na nossa vida, Ele responde às nossas orações, Ele muda situações que parecem serem impossíveis de serem mudadas. Então é fé na nossa doutrina, e é fé de que nós não estamos aqui em vão, de que a oração que fazemos aqui é ouvida. Quando você dobra os seus joelhos na sua casa, você é ouvido. É a confiança no Senhor. No momento da tribulação, no momento da angústia, no momento da enfermidade, é crer que nós cremos, é crer que existe um Deus, o único Deus, que vem até nós para nos abençoar, para nos socorrer, para aliviar a nossa dor, para nos abraçar, como nós cantamos hoje, nessa manhã. Segue um só batismo, já falei sobre isso, que é o batismo do Espírito no corpo de Cristo. É que agora, com o Espírito Santo, nós fomos introduzidos ao corpo de Cristo. O batismo é um sinal visível, quando praticamos ele aqui, de que nós passamos a fazer parte do corpo de Cristo. Mas, na verdade, isso acontece no momento da nossa conversão, quando recebemos o Espírito Santo. Não é no momento do batismo com as águas. No batismo com as águas, nós podemos dizer que nós somos recebidos pela igreja local como seu membro, e ele é um símbolo, um sinal daquilo que já aconteceu, de Jesus já ter nos recebido, de já ter nos lavado, nos purificado de todos os nossos pecados, de já ter escrito o nosso nome no livro da vida. Isso não acontece no momento do batismo, isso acontece no momento da nossa conversão. Mas então para que precisa batizar? Porque Jesus disse que é para batizar. Os dois sacramentos da igreja protestante é a Santa Ceia e o batismo. Então, nós batizamos como um sinal daquilo que já aconteceu em nós. E um só Deus e Pai, que é o Deus Pai de toda a igreja. Irmãos, eu vou parar por aqui. E vou estender um domingo a mais. Porque já deu meio-dia aqui, e é muito conteúdo, né? É muito conteúdo. Eu fiquei do versículo de 1 a 6, não cheguei no versículo 7. Mas, do versículo 7 até o versículo 16, nós vamos falar que dentro dessa unidade,
a dons. A dons. Deus, ou Cristo Jesus, distribuiu dons. Então, no próximo domingo, nós vamos falar sobre isso. Mas nós vamos falar dessa responsabilidade que todos nós temos no fazer. Se até agora nós falamos de tudo que nós temos de igual, por causa da unidade, e que forma essa unidade, né? Do outro, a partir de domingo que vem, nós vamos falar daquilo que nós temos de diferente. Entendeu? Que são exatamente os dons. Nós vamos falar sobre dons. Nós vamos falar sobre dons espirituais. E é interessante que você não perca isso, sabe por quê? Porque se Deus criou e deu e continua dando, distribuindo dons espirituais, isso deve ter algum propósito, né? Deve ter algum significado, né? E nós precisamos acordar para isso em nome de Jesus. E eu queria dizer para você que me ouviu nesta manhã, online, aqui na igreja, Jesus te encontrou. Jesus te encontrou, Jesus te chamou, e você ouviu a voz do bom pastor. Você ouviu a voz do bom pastor. Aprendemos nos 3 primeiros capítulos que isso aconteceu antes da fundação do mundo. Que coisa maravilhosa e grandiosa e profunda. Como é profundo o nosso Deus, como é grandioso o nosso Deus. Você está aqui hoje não apenas porque você quis estar aqui hoje. Você está aqui porque você faz parte do corpo de Cristo. Você vive essa unidade. E se você nunca tinha pensado sobre isso nessa perspectiva, a perspectiva de hoje é que você precisa tomar uma decisão. A decisão é de preservar essa unidade. Preservar essa unidade. Com toda a humildade, com toda a mansidão, com toda a paciência, longanimidade, e com todo o suporte que você possa oferecer aos demais em amor. Há um só Senhor, um só Deus, um só corpo, um só Espírito, onde nós fomos inseridos e onde nós vamos permanecer juntos até o dia final, para a honra e glória do Senhor.